Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento. No nosso destaque de hoje, entrevista com Cláudia Wilson, na nossa pauta Tracionando Startups ou Programa de Aceleração de Vendas para Pequenas e Médias Empresas. 10 de março de 2020, eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Não perca tempo! Assine já a Tribuna de Petrópolis. Informação todos os dias na porta da sua casa ou escritório. Vantagens exclusivas no maior classificados da região. Promoções especiais para você que é assinante. Ligue agora, 2244-2408. Tribuna de Petrópolis. TGTec Soluções em Áudio e Vídeo. Trabalhamos com eletrônica, elétrica e informática, microfones, mesa de som, câmeras e cabos em geral e muito mais. Telefone 98802-7146. TGTec é serviço e garantia de excelência. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Doutora Aline Matos, osteopata fisioterapeuta, formada pela Escola de Osteopatia de Madrid, EON. Preparou o espaço pensando em proporcionar a você qualidade de vida e bem-estar, com a osteopatia que trata a causa do seu problema na raiz, reduzindo e até eliminando suas dores. O espaço também conta com o apoio de profissionais da área de estética, com tratamentos faciais e corporais. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos serviços. Telefone 3302-1250. A Academia Move Concept fica na Avenida Getúlio Vargas, número 610, Quitandinha. Curta nossa página no Facebook, Espaço Aline Matos, e acompanhe nossas postagens. Estamos de volta com o programa A Ciência em Movimento e hoje entrevistando Cláudia Wilson na nossa pauta Tracionando Startups ou o Programa de Aceleração de Vendas. Cláudia, obrigado pela sua presença aqui no programa. Deixa eu te apresentar, você é a segunda vez que você está aqui, né? Já falamos sobre a questão do ambiente de inovação e startups na cidade, como é que você fomenta esse ambiente. Hoje a gente está falando um pouco sobre como tracionar uma startup ou um pequeno negócio através de um programa de aceleração de vendas. Né? Você que é fundadora e CEO da Biz Studio, estudo de negócio estratégico, empreendedora, executiva, palestrante, mentora e fomentadora do ecossistema de empreendedorismo e inovação. Tem ajudado muito aqui na cidade de Petrópolis e todo o interior do estado, sou testemunha disso. Né? É uma profissional com mais de 35 anos no setor de tecnologia da informação, é fundadora de várias empresas de varejo, comunicação, formada pela PUC do Rio de Janeiro, com MBA do IBMEC, pela FGV do Rio de Janeiro também, e também em Stanford, São Francisco, em marketing e propaganda. Seja bem-vindo ao programa, Cláudia. Muito obrigada, agradeço mais uma vez o convite. É uma honra sempre estar aqui atendendo o convite do Márcio. O programa Ciência e Movimento é um programa excelente que eu acompanho mesmo quando eu não participo, né? Eu acompanho, e ele sempre traz temas muito importantes. Cláudia, a gente tem falado muito de ambiente de inovação e é claro que nesse contexto nós temos hoje tantas startups, que são negócios que são alavancados oriundo de universidade ou cursos técnicos, até mesmo individualmente, através de pesquisadores ou inventores independentes, e também tem umas pequenas e médias empresas que acabam tendo que se reposicionar nesse mundo de hoje, né? Com tantas vezes, às vezes tem muita facilidade, ao mesmo tempo muita dificuldade em entender. Então a gente está com um programa, né, de aceleração de vendas, que é um curso que orienta as empresas a se posicionarem no mercado. Né? O que trata um programa de aceleração de vendas para essas empresas, seja startups ou pequenas e médias organizações? Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de comentar a situação das pequenas empresas. As pequenas empresas, vamos dizer assim, elas sempre tiveram mais dificuldade, porque quando você vai vender para algum consumidor, né, ou uma outra empresa, eles dão preferência a médias e grandes. Isso é uma reclamação constante e recorrente da pequena empresa, né?
E como se a pequena empresa não tivesse inovação, não tivesse agilidade, não tivesse competitividade, que é um grande erro, porque para a gente sobreviver contra os grandes, a gente justamente tem que ter isso. E agora aparece mais um personagem nessa história, que são as startups. E a pequena empresa acaba indo, vamos dizer assim, para o limbo. Então, ela já vinha brigando com a média e grande empresa, agora começa a brigar com a startup. Ela, antigamente, não era considerada, vamos dizer assim, competitiva, e a startup passa a ser, né? Então, realmente, a gente tem que ter um olhar com carinho, né, cuidadoso, para as pequenas empresas. Afinal, acho que são 90% das empresas são pequenas empresas, e geram muitos empregos, geram muita tecnologia de ponta, e a gente tem que ter esse olhar. Mas sua pergunta... Não, pois é. Que eu queria justamente falar sobre isso. É claro, eu até trouxe um rapaz aqui, o Mauro Odo, que é do IPEA, falando exatamente a questão da inovação, que, na verdade, quem inova normalmente são as pequenas empresas que têm essa pegada maior de inovação, que as grandes empresas acabam comprando as pequenas empresas, de certa forma, né? E, às vezes, são muito mais reativas, vamos dizer, inovação, até porque já estão muito mais estabelecidas do que uma pequena empresa. A pequena empresa tem que ter muita competitividade, né? E com isso que acaba acontecendo, ela tem que estar se reinventando, tem que estar com muita inovação, ela tem agilidade, os custos dela normalmente são menores, então acaba quase, eu diria, né, que pequena empresa e startup, elas são similares, bem similares, né? Você tem feito esse trabalho já há algum tempo de entender justamente esse ambiente de inovação das cidades e tem todo esse conceito novo de Lean Startup, né? De fazer uma coisa mais enxuta para você conseguir seu cliente, para você vender melhor. E aí, e você tem trabalhado muito em Belo Horizonte, São Paulo e aqui no Rio, agora em Petrópolis, para justamente dar esse caminho de direcionamento de vendas. Então, qual o ponto-chave nesse processo de alavancar uma venda de uma pequena empresa? Tá. Bom, deixa eu comentar como foi criado o programa, né? Na verdade, o programa foi criado porque, como eu também sou mentora, eu sou bem ativa no ecossistema de startup. É muito comum a startup sair dos programas de aceleração e falar para mim: Cláudia, me arruma um investidor para impulsionar a mídia social. Cláudia, como eu faço para vender mais? Então, eu também tenho cabeça de startup e pensei, isso é uma dor. Uhum. Então, como eu resolvo esse problema, né? E comecei a pensar, e realmente uma startup, depois que ela faz aceleração de negócios, isso é que tem que ficar bem claro, porque o que é feito é aceleração de negócios, vamos dizer assim, todas as áreas são vistas na aceleração de negócios. Não dá para dar foco em nada. Então, ela termina um programa de aceleração de negócios, ela está pronta. Agora, ela realmente precisa vender, né? E como é que ela faz para vender? Ela tem que construir, vamos dizer assim, a máquina de vendas, a área comercial, ou, vamos dizer assim, o suporte que realmente faz com que ela cresça, né? E aí foi criado esse programa, né? Eu, como startup também, eu criei, rodei, ajustei. E o que acabou acontecendo é que, de uma outra empresa que eu tinha, em 95, eu abri a primeira empresa de internet para o mercado corporativo, né? E, naquela época, eu tinha muito estagiário, que hoje em dia são também donos de empresa. E um deles, ele é até morador de Petrópolis, por coincidência, o Bernardo, né? Ele falou: puxa, Cláudia, olha só, eu sou uma pequena empresa e eu estou precisando me reavaliar, conseguir competir com as startups. Como é que você pode me ajudar? Me ajuda aí do mindset na hora da venda. Eu falei: então tá bom, participa do programa, né? Bom, isso foi a primeira tentativa. Quando eu vi a dinâmica da startup em tração com a empresa estabelecida, vamos dizer assim, as duas, o ganho das duas, né, nessa dinâmica, até brinco, né, uma senta de um lado, outra senta do outro, e ficam se olhando, que bicho é aquele, né? É um ganho enorme, né? E aí, depois disso, eu descobri que o programa também é para
a pequena empresa. Porque a pequena empresa realmente precisa vender com a linguagem que está hoje, precisa ter agilidade que existe hoje, precisa inovar o departamento comercial, a área de vendas, né? Então, de um modo geral, os programas que eu tenho rodado, 20% está sendo de empresa estabelecida, que é como eu chamo. Você falou de programas que você tem rodado, né? E aí, muitas vezes, as pessoas não entendem o que é um curso, o que é um programa. Então, o que é esse programa, né? E por que ele é um programa e não é um curso de aceleração de vendas ou de tracionamento de startup? Essa é uma excelente pergunta que todo mundo confunde. Um curso, na verdade, você ganha uma capacitação. Se chegar no final você aplicar ela, é uma questão. O programa, você tem a capacitação e tem que executar aquilo que você aprendeu. Ele é de 12 semanas. Ele é todo baseado na metodologia Lean Startup, que é aprender, construir e medir. E na metodologia hands-on, que é planejar, criar, meter a mão na massa e construir. Eu aliei essas duas coisas, então, de um modo geral, o que acaba acontecendo, eu dou algum conteúdo e, em seguida, eu provoco a pessoa a estar construindo o que seria na empresa dele e tem que aplicar. O programa, se a gente for estar observando todas as turmas que participaram, no primeiro mês, o pessoal, assim, nos primeiros 4 encontros, as pessoas já começam a aplicar na empresa e já começam a ter resultado. Eles já começam, quem tem uma área comercial já começa a fazer algum ajuste e já tem resultado, e quem não tem começa a entender o que seria uma área comercial e ela começa também a ter resultado. Então, a diferença de um curso para um programa é que no programa é hands-on, você tem que sair de lá. Outra coisa é o seguinte, ao final de cada encontro, tem que entregar, vamos dizer assim, os entregáveis, né? Os deveres de casa. E isso é feito, cada um, é tudo personalizado. Cada um com a sua empresa. Apesar de ser todo mundo junto, é personalizado. Eu também utilizo uma plataforma de controle em que eles têm que subir todo o material para a área. Vamos dizer assim, o material geral para todo mundo fica na minha área e cada empresa tem sua área particular específica para eu manter a privacidade de cada uma. Então, não existe nem questão de... Um conhecer o outro. E, abrindo parênteses, né? Por exemplo, em Belo Horizonte, a turma que eu estou rodando agora é só de startup da área de educação. E são 6 startups, para vocês verem, que, teoricamente, seriam concorrentes e estão felicíssimas com o programa. Eu acho que uma delas até deu um depoimento que está aí no release. Né? Eu quero falar um pouco também, daqui a pouquinho, sobre os resultados que você está obtendo, tanto lá em Belo Horizonte, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e o que você espera aqui para Petrópolis. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Não perca tempo! Assine já a Tribuna de Petrópolis. Informação todos os dias na porta da sua casa ou escritório. Vantagens exclusivas no maior classificados da região. Promoções especiais para você que é assinante. Ligue agora, 2244-2408. Tribuna de Petrópolis. TGTec Soluções em Áudio e Vídeo. Trabalhamos com eletrônica, elétrica e informática, microfones, mesa de som, câmeras e cabos em geral e muito mais. Telefone 98802-7146. TGTec é serviço e garantia de excelência. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Doutora Aline Matos, osteopata fisioterapeuta formada pela Escola de Osteopatia de Madrid, EON. Preparou o espaço pensando em proporcionar a você qualidade de vida e bem-estar, com a osteopatia que trata a causa do seu problema na raiz, reduzindo e até eliminando suas dores.
O espaço também conta com apoio de profissionais da área de estética, com tratamentos faciais e corporais. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos serviços. Telefone 3302-1250. A Academia Move Concept fica na Avenida Getúlio Vargas, número 610, Quitandinha. Curta nossa página no Facebook, Espaço Aline Matos, e acompanhe nossas postagens. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento, entrevistando Cláudia Wilson e na nossa pauta, tracionando a sua startup, o programa de aceleração de vendas para pequenas e médias empresas. Cláudia estava comentando justamente qual é a diferença de um curso para o programa, como é que isso pode ajudar as empresas a alavancarem seus negócios, vamos dizer assim. E aí você começou a falar da sua experiência nas empresas de EduTech, lá em Belo Horizonte, mas você já rodou esse programa já no Rio de Janeiro e São Paulo. Eu queria que São você falasse... Paulo ainda não rodei, estou para rodar agora. Então, explicar o que você viu, qual foi a tua experiência dessas empresas, como é que elas participaram, quais foram os resultados até então, né, obtidos. Eu vou falar de um modo geral, tanto da empresa estabelecida quanto da startup, né? A startup, quando ela é formada... Porque o detalhe é o seguinte, como não é um curso de formação de vendedor, eu brinco que é um curso de monte sua garagem, coloque sua máquina de vendas lá, turbine ela e saia rampando. Uma frase assim, né? Mas, então, ele é direcionado para diretores comerciais ou para presidentes CEOs das startups, né? Vamos botar assim. Quando a startup ela é muito novinha, vamos dizer assim, a pessoa não teve muita experiência, não teve em outra empresa, não tem experiência comercial, realmente ela chega... É um perfil bom, porque ele chega cru e eu consigo fazer com que ele entenda como é montar atualmente uma máquina de vendas. Depois eu entro no detalhe do que é uma máquina de vendas. Quando eu pego um profissional de uma startup que já tem alguma experiência, ou um diretor de comercial de uma área, de uma empresa já estabelecida, tem toda a questão da mudança do mindset. Então, ele tem que entender que, hoje em dia, a gente tem que trazer inovação para a área comercial, utilizar muita tecnologia, para poder agilizar os processos, reduzir o custo. Ele tem que entender que a comunicação com o consumidor está diferente, que a velocidade de atendimento do consumidor, quando eu falo consumidor, é B2B, business to business, quanto business to C, e aí seja o que for, né? Então, a velocidade também de querer adquirir ele é grande. Por que eu falo muito em competitividade? Porque nada mais é do que realmente você está competindo num mercado cada dia mais acirrado. Quando você demora, seja o tempo que for, né? Mas quando você não dá uma resposta para o seu cliente no tempo satisfatório para ele rapidamente ele vai para o seu concorrente, ele vai buscar outra solução. Então, isso tudo a empresa estabelecida tem que ver e ela tem que rever toda a sua forma de comunicação, sua forma de gestão, para que ela consiga ter justamente essa rapidez e melhorar na competitividade. Chegar cedo, vender rápido e deixar o cliente satisfeito sempre. Uma coisa que às vezes a gente esquece é o seguinte: eu adquiri aquele cliente, deixou para lá. Se vocês começarem a observar, o que se faz hoje em dia mais é dar continuidade ao sucesso do cliente, né? O cliente a manutenção do cliente na sua carteira, porque é mais caro você adquirir um novo do cliente do que você manter o cliente que você tem. Então, isso é uma coisa que o pessoal esquece. Cláudia, a gente está falando muito de startups e empresas pequenas, mas as empresas grandes também, médias para grandes, precisam inovar de alguma maneira. Até que ponto esse programa de aceleração de vendas ajuda a empresa grande, vamos dizer assim, né?
Não, a empresa grande, eu não sei quanto que ela conseguiria absorver isso, porque é uma máquina, vamos dizer assim, uma engrenagem bem contaminada ali. Na questão de grandes empresas, eu vou mais no programa de inovação corporativa que eu tenho, que é transformação cultural. Já é uma outra vertente, porque quando a gente fala em determinados assuntos, ainda mais quando se refere a várias pessoas, ali tem um senso comum, tem uma ideia comum, né? Você chegar agora e dizer assim, olha, agora a gente vai mudar tudo, é mais complicado. Então, para grandes empresas, a gente tem que primeiro fazer um trabalho de transformação cultural, e como é cultural, envolve o pessoal, a área de RH, é outra. Mas para a média que deixou de ser pequena, né? Já tem alguma estrutura já tem alguma estrutura, o programa é excelente realmente também. Por quê? O que acaba acontecendo é que a média empresa ela já vem, vamos dizer assim, atuando há algum tempo no mercado, e o que eu já trabalhei, você já trabalhou em grandes empresas, a gente acaba sendo atropelado, o nosso dia a dia, até a vida pessoal, né? A gente acaba sendo atropelado por coisas que tem que fazer e não para fazer coisas que às vezes são importantes, mas não significam que tem que fazer de imediato, né? E o programa justamente é isso. Eu forço parar. O programa ele é de 9 às 5, não tem intervalo de almoço. No almoço a gente tem dinâmica. É um almoço estruturado, né? Sim, justamente para aquela pessoa ela realmente enxergar. Depois eu vou falar sobre quais são os módulos do programa, mas eu uso o apelido, o primeiro módulo, o apelido que eu digo é quem eu sou. Então, você tem que parar e fazer uma autoanálise de como é que está a sua área, como é que está a sua empresa, como é que está a sua gestão comercial, como é que está a sua área comercial, né? Quem não tem nada é excelente, porque com o conteúdo que eu dou, eles acabam elaborando o que seria o ideal, né? O que seria excelente. E quem tem, ele já começa a ver o seguinte, puxa, olha aqui, eu tinha que mexer aqui, isso aqui não está bom. Então, eu digo que a minha função é provocar, chicotear, porque você vai me perguntar isso depois, mas eu cobro o resultado, e se tudo ficar alguma coisa difícil, aí eu dou colo. Como? Aí a gente faz um oficial específico para atender especificamente a necessidade daquela pessoa. Cláudia, a gente está terminando a primeira parte do programa, vamos fazer uma segunda parte, né, em breve, né? Só para finalizar, o programa vai ser lá no Quitandinha, né, lá nas dependências do Serratec, e tem algum site específico para quem já quiser ir, né? O site do programa em si é www.bizestudio.com/bizap. O bis é BEEZ e o estúdio é sem E. Okay. Mas, qualquer coisa, fale conosco, @bizestudio.com, ou pode também falar por WhatsApp 21 99372 3761. A gente tem toda a disponibilidade de esclarecer todas as dúvidas. Estamos encerrando a primeira parte do programa Tracionando Sua Startup, ou Programa de Aceleração de Vendas com Cláudia Wilson, né? Obrigado pela sua companhia. Voltamos na próxima semana. Um forte abraço. Tchau. Deixa eu então te falar.